Módulo 3 do curso ABNT-NBR 14.276-2020. Brigada de Incêndio e Emergência. Requisitos e procedimentos. Neste módulo 3 vamos considerar 8. Procedimentos para a realização de exercícios simulados. 9. Procedimentos para avaliação anual. 10. Etapas para implantação da Brigada de Emergência e os anexos A, B, C, D, E. Oito. Procedimentos para a realização de exercícios simulados. 8.1. A Brigada de Emergência deve atender aos procedimentos para a realização de exercícios simulados de emergências especificados na NBR 14.276. 8.2. Deve ser realizado pelo menos um exercício simulado completo a cada 12 meses, envolvendo todos os brigadistas e profissionais de emergências da planta. Podem ser realizados exercícios simulados parciais divididos por atribuição. Por exemplo, emergências médicas, combate a incêndio, salvamento, emergências com produtos perigosos, desde que, ao final do período de 12 meses, todos os brigadistas e profissionais de emergências sejam contemplados. Após o simulado, deve ser realizada uma reunião para avaliação crítica de não conformidades. Para posteriores recomendações de melhorias, deve ser elaborada uma ata I, ou relatório na qual constem os itens a seguir, quando aplicáveis, e não se limitando a estes: a. Data e horário do evento. b. Tempos de resposta. c. Tempo total gasto no atendimento do cenário proposto. d. Tempo gasto no abandono. e. Desempenho nos atendimentos de emergências. f. Atuação dos profissionais envolvidos. g. Desempenho da participação de todos os serviços de emergências envolvidos. H. Falhas e não conformidades de equipamentos. I. Falhas e não conformidades operacionais. J. Demais problemas levantados na avaliação e reunião. K. Recomendações de melhorias. Deve ser avaliada a necessidade de informar previamente a população vizinha ao local do exercício simulado. Procedimentos para avaliação anual. 9.1. A Brigada de Emergência deve atender aos procedimentos para avaliação anual, especificados na ABNT-NBR 14.276. 9.2. O responsável pela planta e pela Brigada de Emergência deve avaliar anualmente o nível de estrutura de recursos disponíveis para atendimento de emergências e de desempenho da Brigada de Emergência, em pelo menos 90% dos atendimentos de emergências ocorridos em um período mínimo de 12 meses, e de 100% nos atendimentos em exercícios simulados realizados periodicamente, conforme estabelecido no plano de emergência, considerando: a. As condições das instalações das salas e, ou armários de brigada de emergência. b. As condições das viaturas e as necessidades de viaturas específicas. c. As condições, quantidade e qualidade dos equipamentos e dos materiais empregados em atendimentos de emergências. d. A quantidade de brigadistas. e. A necessidade de treinamentos específicos para os brigadistas. F. O tempo de resposta médio dos atendimentos de emergências em cada área dentro da planta. G. O tempo de resposta entre os chamados e as chegadas nos locais das emergências. H. O desempenho das ações conforme os procedimentos do plano de emergência. A necessidade de adequação e, ou atualização do procedimento S estabelecidos no plano de emergência da planta. 9.3. O responsável pela planta e o coordenador de emergências devem emitir um relatório da avaliação, que deve descrever quais os requisitos da NBR 14.276 não estão sendo atendidos e explicar as consequências previsíveis destas deficiências, além de recomendar as medidas necessárias para alcançar a conformidade. Etapas para a implantação da Brigada de Emergência. Para a implantação da Brigada de Emergência, pode ser utilizado, para orientação,
Um resumo das etapas conforme o anexo D. Anexo A, normativo. Nível de treinamento dos brigadistas. Tabela A1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco. A primeira coluna se define como grupos. A. Residencial. Próxima coluna. Divisão. Em primeiro temos A1. Como descrição. Habitação unifamiliar. Coluna exemplos. Casas térreas ou assombradas. Isoladas e não isoladas. E condomínios horizontais. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como treinamento facultativo. Divisão A2, como descrição, habitação unifamiliar. Coluna exemplos, edifícios e apartamentos em geral. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo. E no final a coluna nível de treinamento, básico. Coluna divisão A3, como descrição, habitação coletiva. Coluna exemplos, pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, conventos e residências geriátricas, com capacidade máxima de até 16 leitos. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo. E no final a coluna nível de treinamento, básico. B. Serviço de hospedagem. Coluna divisão B1, como descrição, hotel e assemelhado. Coluna exemplos, hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas, albergues, casas de cômodos. Divisão A3, com mais de 16 leitos. Próxima coluna grau de risco, considerado risco médio. E no final a coluna nível de treinamento, básico. Coluna divisão B2, como descrição, hotel residencial. Coluna exemplos, hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos, incluindo apart-hotéis, ATs e hotéis residenciais. Próxima coluna grau de risco, considerado risco médio e alto, respectivamente. E no final a coluna nível de treinamento, básico e intermediário, respectivamente. Anexo A, normativo. Nível de treinamento dos brigadistas. Tabela A1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco, continua. A primeira coluna se define como grupos. C. Comercial. Próxima coluna. Divisão. Em primeiro temos C1, como descrição, comércio com baixa carga de incêndio. Coluna exemplos, artigos de metal, louças, artigos hospitalares e outros. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como fundamental. Divisão C2, como descrição, comércio com média e alta carga de incêndio. Coluna exemplos, edifícios de lojas de departamentos, magazines, armarinhos, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros. Próxima coluna grau de risco, considerado risco médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, considerado como básico e intermediário. Coluna divisão C3, como descrição, centros de comerciais de compras, shop centers. Coluna exemplos, centros comerciais de múltiplas lojas e prestação de serviços, shop centers. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, fundamental, básico e intermediário. Tabela 1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco, continua. A primeira coluna se define como grupos. D. Serviço profissional. Próxima coluna. Divisão. Em primeiro temos D1, como descrição, local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios. Coluna exemplos, escritórios administrativos ou técnicos, instituições financeiras, que não estejam incluídas em D2, repartições públicas, cabeleireiros, centros profissionais e assemelhados. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como fundamental, básico e intermediário. Divisão D2, como descrição, agência bancária. Coluna exemplos, agências bancárias e assemelhados. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, considerado como fundamental, básico e intermediário. Coluna divisão D3, como descrição, serviço de reparação, exceto os classificados em G4. Coluna exemplos, lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros e outros. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, fundamental,
Básico e intermediário. Coluna divisão D4. Como descrição. Laboratório. Coluna exemplos. Laboratórios de análises clínicas sem internação. Laboratórios químicos, fotográficos e assemelhados. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento. Fundamental, básico e intermediário. Tabela 1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco. Continua. A primeira coluna se define como grupos I, educacional e cultura física. Próxima coluna, divisão. Em primeiro temos I1, como descrição. Escola em geral. Coluna exemplos. Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus. Cursos supletivos, pré-universitário e assemelhados. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e avançado. Divisão I2. Como descrição. Escola especial. Coluna exemplos. Escolas de artes e artesanato, de línguas, de cultura geral, de cultura estrangeira, religiosas e assemelhados. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, considerado como básico, intermediário e intermediário. Coluna divisão I3. Como descrição. Espaço para cultura física. Coluna exemplos. Locais de ensino ou práticas de artes marciais, natação, ginástica, artística, dança, musculação e outros, esportes coletivos, tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F3. Sauna, casas de fisioterapia e assemelhados, sem arquibancadas. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento. Básico, intermediário e intermediário. Coluna divisão I4. Como descrição. Centro de treinamento profissional. Coluna exemplos. Escolas profissionais e em geral. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento. Básico, intermediário e intermediário. Coluna divisão I5. Como descrição. Pré-escola. Coluna exemplos. Creches, escolas maternais, jardins de infância. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio, alto e baixo. E no final a coluna nível de treinamento. Básico, intermediário, intermediário e básico. Tabela 1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco. Continua. A primeira coluna se define como grupos F, local de reunião de público. Próxima coluna, divisão. Em primeiro temos F1, como descrição. Local onde é objeto de valor inestimável. Coluna exemplos. Museus, centro de documentos históricos, bibliotecas e assemelhados. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e avançado. Divisão F2. Como descrição. Local religioso e de velório. Coluna exemplos. Igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, templos, cemitérios, crematórios, necrotérios, salas de funerais e assemelhados. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, considerado como básico, intermediário e intermediário. Coluna divisão F3. Como descrição. Centro esportivo e de exibição. Coluna exemplos. Arenas em geral, estádios, ginásios, piscinas, rodeios, autódromos, sambódromos, pista de patinação e assemelhados, todos com arquibancadas. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento. Básico, intermediário e intermediário. Coluna divisão F4. Como descrição. Estação e terminal de passageiro. Coluna exemplos. Estações rodoferroviárias e marítimas, portos, metrô, aeroportos, heliponto, estações de transbordo em geral e assemelhados. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento. Básico, intermediário e intermediário. Tabela 1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco. Continua. A primeira coluna se define como grupos F,
Local de reunião de público. Próxima coluna. Divisão. Em primeiro temos F5, como descrição. Artes cênicas e auditório. Coluna exemplos. Teatros em geral, cinemas, óperas, auditórios de estúdios de rádio e televisão, auditórios em geral e assemelhados. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e intermediário. Divisão F6. Como descrição. Clube social de diversão. Coluna exemplos. Clubes em geral, salões de festa, bufete, restaurantes dançantes, clubes sociais, bingo, bilhares, tiro ao alvo, boliche e assemelhados. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento. Considerado como básico, intermediário e intermediário. Coluna. Divisão F7. Como descrição. Construção provisória e edificações temporárias. Coluna exemplos. Circos, eventos temporários e assemelhados. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento. Básico, intermediário e intermediário. Tabela 1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco. Continua. A primeira coluna se define como grupos. F. Local de reunião de público. Próxima coluna. Divisão. Em primeiro temos F8. Como descrição. Local para refeição. Coluna exemplos. Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas e assemelhados. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e intermediário. Divisão F9. Como descrição. Recreação pública. Coluna exemplos. Jardim zoológico, parques recreativos e assemelhados. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento. Considerado como básico, intermediário e intermediário. Coluna. Divisão F10. Como descrição. Exposição de objetos e animais. Coluna exemplos. Salões e salas para exposição de objetos ou animais e edificações permanentes. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento. Básico, intermediário e intermediário. Coluna. Divisão F11. Como descrição. Casas noturnas. Coluna exemplos. Casas noturnas, boates e assemelhados. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento. Básico, intermediário e intermediário. Tabela 1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco. Continua. A primeira coluna se define como grupos. G. Serviço automotivo. Próxima coluna. Divisão. Em primeiro temos G1. Como descrição. Garagens sem acesso de público e sem abastecimento. Coluna exemplos. Garagens automáticas, garagens com manobristas. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e intermediário. Divisão G2. Como descrição. Garagem com acesso de público e sem abastecimento. Coluna exemplos. Garagens coletivas sem automação em geral, sem abastecimento, exceto veículos de carga e coletivos. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento. Considerado como básico, intermediário e intermediário. Coluna. Divisão G3. Como descrição. Local dotado de abastecimento de combustível. Coluna exemplos. Postos de abastecimento e serviço, garagens, exceto veículos de carga e coletivos. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento. Básico, intermediário e intermediário. Coluna. Divisão G4. Como descrição. Serviço de conservação, manutenção e reparos. Coluna exemplos. Oficinas de conserto de veículos, borracharia, sem recalchutagem, oficinas e garagens de veículos de carga e coletivos, máquinas agrícolas e rodoviárias, retificado RAS de motores. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna. Nível de treinamento. Básico, intermediário e intermediário. Coluna. Divisão G5. Como descrição. Hangares. Coluna. Exemplos. Abrigos para aeronaves com ou sem abastecimento. Próxima coluna. Grau de risco. Considerado risco baixo,
médio e alto. E no final a coluna, nível de treinamento, básico, intermediário e intermediário. Coluna divisão G6. Como descrição: marinas, iates, clubes e garagens náuticas. Coluna exemplos: abrigos para embarcações com ou sem abastecimento em atracadouros, portas ou áreas cobertas, galpões, ou abertas, pátios. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, básico, intermediário e intermediário. Tabela 1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco. Continua. A primeira coluna se define como grupos H, Serviço de Saúde Institucional. Próxima coluna, divisão. Em primeiro temos H1, como descrição: hospitais veterinários e assemelhados. Coluna exemplos: hospitais, clínicas e consultórios veterinários e assemelhados, incluindo alojamento com ou sem adestramento. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e intermediário. Divisão H2. Como descrição: locais onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais. Coluna exemplos: asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, hospitais psiquiátricos, reformatórios, tratamento de dependentes de drogas e álcool e assemelhados, todos sem celas. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, considerado como básico, básico e intermediário. Coluna divisão H3. Como descrição: hospital e assemelhado. Coluna exemplos: hospitais, casa de saúde, prontos socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde, puericultura e assemelhados, com internação. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, básico, intermediário e intermediário. Tabela 1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco. Continua. A primeira coluna se define como grupos H, Serviço de Saúde Institucional. Próxima coluna, divisão. Em primeiro temos H4, como descrição: edificações das Forças Armadas e Policiais de Segurança Pública. Coluna exemplos: quartéis, delegacias, postos policiais, postos de bombeiros e assemelhados. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e intermediário. Divisão H5. Como descrição: local onde a liberdade das pessoas sofre restrições. Coluna exemplos: hospitais psiquiátricos, manicômios, reformatórios, prisões em geral, casa de detenção, penitenciárias, presídios, e instituições assemelhadas, todos com celas. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, considerado como básico, básico e intermediário. Coluna divisão H6. Como descrição: clínica e consultório médico e odontológico. Coluna exemplos: clínicas médicas, consultórios em geral, unidade de hemodiálise, ambulatórios e assemelhados, todos sem internação. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, básico, intermediário e intermediário. A primeira coluna se define como grupos I, indústria. Próxima coluna, divisão. Em primeiro temos I1, como descrição: indústria com carga de incêndio até 300 mJ/m2. Coluna exemplos: atividades industriais que envolvam aço, aparelhos de rádio e som, armas, artigos de metal, gesso, esculturas de pedra, ferramentas, joias, relógios, sabão, serralheria, louças, vidro, tratamento de água ou esgoto, máquinas e assemelhados. Próxima coluna grau de risco. Considerado risco baixo. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como intermediário. Próxima coluna, divisão. Em primeiro temos I2, como descrição: indústria com carga de incêndio entre 300 mJ/m2 a 1200 mJ/m2. Coluna exemplos: atividades industriais que envolvam bebidas destiladas, instrumentos musicais, móveis, alimentos, marcenarias, fábricas de caixas e assemelhados.
Próxima coluna grau de risco, considerado risco médio. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como intermediário. Próxima coluna divisão. Em primeiro temos I3, como descrição. Indústria com carga de incêndio superior a 1.200 mJ/M2. Coluna exemplos. Atividades industriais que envolvam inflamáveis, materiais oxidantes, ceras, espuma sintética, grãos, tintas, borracha, processamento de lixo e assemelhados. Próxima coluna grau de risco, considerado risco alto. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como avançado. A primeira coluna se define como grupos J, depósito. Próxima coluna divisão. Em primeiro temos J1, como descrição. Depósitos de material incombustível. Coluna exemplos. Edificações sem processo industrial que armazenam tijolos, pedras, areias, cimentos, metais e outros materiais incombustíveis, todos sem embalagem. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como básico. Próxima coluna divisão. Em primeiro temos J2, como descrição. Depósitos com carga de incêndio até 300 mJ/M2. Coluna exemplos. Edificações onde os materiais armazenados apresentem baixa carga de incêndio. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como básico. Próxima coluna divisão. Em primeiro temos J3, como descrição. Depósitos com carga de incêndio entre 300 mJ/M2 a 1.200 mJ/M2. Coluna exemplos. Edificações onde os materiais armazenados apresentem média carga de incêndio. Próxima coluna grau de risco, considerado risco médio. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como intermediário. Próxima coluna divisão. Em primeiro temos J4, como descrição. Depósitos com carga de incêndio superior a 1.200 mJ/M2. Coluna exemplos. Edificações onde os materiais armazenados apresentem alta carga de incêndio. Próxima coluna grau de risco, considerado risco médio. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como intermediário. A primeira coluna se define como grupos K, energia. Próxima coluna divisão. Em primeiro temos K1, como descrição. Centrais de distribuição e transmissão de energia. Coluna exemplos. Subestação elétrica. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como intermediário, intermediário e avançado. Próxima coluna divisão. Em primeiro temos K2, como descrição. Geração de energia. Coluna exemplos. Usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, nucleares e outras. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e intermediário. Tabela 1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco. Continua. A primeira coluna se define como grupos L, explosivos. Próxima coluna divisão. Em primeiro temos L1, como descrição. Comércio. Coluna exemplos. Comércio, em geral de fogos de artifício e assemelhados. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como intermediário, intermediário e avançado. Divisão L2, como descrição. Indústria. Coluna exemplos. Indústria de material explosivo. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, considerado como intermediário, intermediário e avançado. Coluna divisão L3, como descrição. Depósito. Coluna exemplos. Depósito de material explosivo. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, intermediário, avançado e avançado. A primeira coluna se define como grupos M, especial. Próxima coluna divisão. Em primeiro temos M1, como descrição. Túnel. Coluna exemplos. Túneis rodoferroviário e marítimo, destinados a transporte de passageiros ou cargas diversas. Próxima coluna grau de risco, considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna nível de treinamento, que se define como intermediário, intermediário e avançado. Próxima coluna divisão. Em primeiro temos M2, como descrição. Líquido ou gás inflamável ou combustível. Coluna exemplos. Edificação destinada à produção, manipulação,
Armazenamento e distribuição de líquidos ou gases inflamáveis ou combustíveis. Próxima coluna: grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna: nível de treinamento, que se define como intermediário, intermediário e avançado. Em primeiro temos a M3, como descrição: central de comunicação e energia. Coluna: exemplos: central telefônica, centros de comunicação, centrais e assemelhados. Próxima coluna: grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna: nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e intermediário. Tabela 1. Nível de treinamento dos brigadistas por classe de ocupação e grau de risco. Continua. A primeira coluna se define como grupos. M. Especial. Próxima coluna: divisão. Em primeiro temos M4, como descrição: canteiro de obras. Coluna: exemplos: canteiro de obras e assemelhados. Próxima coluna: grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna: nível de treinamento, que se define como básico, básico e intermediário. Divisão M5, como descrição: silos. Coluna: exemplos: armazenamento e processos de grãos e assemelhados. Próxima coluna: grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna: nível de treinamento, considerado como básico, intermediário e avançado. Coluna: divisão M6, como descrição: terra selvagem. Coluna: exemplos: floresta, reserva ecológica, parque florestal e assemelhados. Próxima coluna: grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna: nível de treinamento, básico, intermediário e intermediário. Próxima coluna: divisão. Em primeiro temos M7, como descrição: pátio de contêineres. Coluna: exemplos: área aberta destinada a armazenamento de contêineres. Próxima coluna: grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna: nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e avançado. Próxima coluna: divisão. Em primeiro temos M8, como descrição: atividades agrozootécnicas. Coluna: exemplos: áreas de plantação e de criação de animais. Próxima coluna: grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna: nível de treinamento, que se define como básico, intermediário e intermediário. Em primeiro temos M9, como descrição: minas. Coluna: exemplos: área de mineração destinada à extração mineral de subsolo em minas carboníferas e de metal e não metal. Próxima coluna: grau de risco. Considerado risco baixo, médio e alto. E no final a coluna: nível de treinamento, que se define como intermediário, avançado e avançado. Anexo B. Normativo. Currículo mínimo do treinamento de brigadista. Tabela B.1. Módulo por nível do treinamento. Coluna: nível do treinamento. Fundamental. Módulo: parte teórica de combate a incêndio. 01 a 10,13 e 14. Parte teórica de primeiros socorros. 15 a 17 e 20. Nível do treinamento. Intermediário. Módulo: parte teórica de combate a incêndio. 01 a 10,12 a 14 e 26. Parte teórica de primeiros socorros. 15 a 26. Parte prática de combate a incêndio. 5, 7 a 10,12 e 26. Parte prática primeiros socorros. 15 a 26. Parte teórica complemento. 28 a 32. Se aplicável à planta. Parte prática complemento. 28 a 32. Se aplicável à planta. Nível do treinamento. Avançado. Módulo: parte teórica de combate a incêndio. Todos os módulos: parte teórica de primeiros socorros. Todos os módulos: parte teórica de proteção respiratória. 27. Parte prática de combate a incêndio. 7 a 14. Parte prática primeiros socorros. 15 a 26. Parte teórica complemento. 28 a 32. Se aplicável à planta. Parte prática complemento. 28 a 32. Se aplicável à planta. Anexo B. Normativo. Currículo mínimo do treinamento de brigadista. Tabela B.2. Conteúdo programático. Continua. Colunas. Módulo 01. Introdução. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os objetivos gerais do treinamento e comportamento do brigadista. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve não aplicável. Módulo 02. Aspectos legais. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve
Conhecer e descrever os aspectos legais relacionados à responsabilidade do brigadista. Conhecer e descrever os procedimentos para o acionamento e o funcionamento dos serviços públicos locais de atendimento de emergências. Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, SAMU, Polícia Civil, Polícia Militar. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve. Não aplicável. Módulo 03 Teoria do Fogo. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever a combustão, seus elementos e a reação em cadeia, as temperaturas do fogo, ponto de fulgor, combustão e ignição. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve. Não aplicável. Módulo 04 Propagação e dinâmica do fogo. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever as formas de propagação do fogo por condução, convecção e radiação, assim como os fenômenos físico-químicos do azover e backdraft. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve. Não aplicável. Módulo 05 Classes de incêndio. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve identificar e descrever as classes de incêndio. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve. Não aplicável. Módulo 06 Prevenção de incêndio. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever as técnicas de prevenção para avaliação dos riscos de incêndio. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve. Não aplicável. Módulo 07 Métodos de extinção. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os métodos extintores de isolamento, abafamento, resfriamento e extinção química e suas aplicações. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar os métodos. Módulo 08 Agentes extintores. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os agentes extintores de água e pó químico seco, PQS, pelo menos os tipos A, B, C e K, Q2, espumas e outros disponíveis na planta, assim como as suas características e aplicações. Conhecer e saber descrever o significado da capacidade extintora declarada nos extintores. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar os agentes extintores conforme as classes de incêndio. Módulo 09 Equipamentos de proteção individual, EPI. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os equipamentos de proteção individual para proteção da cabeça, olhos e face, proteção auditiva, proteção respiratória, tronco, membros superiores, membros inferiores e corpo inteiro. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como utilizar os equipamentos de proteção individual, EPI. Módulo 10 Equipamentos de combate a incêndio 1. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os tipos e operação de extintores portáteis e extintores sobre rodas, com carga de água, pó químico seco, PQS, BCIABC, Q2, Alotron etc. Conhecer e descrever os critérios para a definição do agente extintor. Conhecer e saber executar a inspeção visual nos extintores, inclusive Q2. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como operar extintores portáteis e extintores sobre rodas, com carga de água, pó químico seco, PQS, BCIABC, Q2. Tabela B.2. Continuação. Módulo 11 Equipamentos de combate a incêndio 2. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os equipamentos e os principais procedimentos de emergência para o correto funcionamento de bombas elétricas e a combustão, válvulas de recalque, barriletes, hidrantes, predial, de coluna e subterrâneo, chuveiros automáticos, SPR-anilhares, e sistemas fixos de combate a incêndio, com espuma mecânica, agentes umectantes e gases. Conhecer e descrever como são realizadas a abertura e fechamento de um hidrante predial. Conhecer e descrever os procedimentos para efetuar a troca de um bico de chuveiro automático, SPR-anilhares. Conhecer e descrever o uso de linha de água para ataque direto, ataque indireto e ataque combinado. Demonstrar as variações dos tipos de jatos de água, sólido/pleno, cone de força e neblina. Demonstrar, quando aplicável, a operação de linhas de equipamentos de combate a incêndio com duas mangueiras, tipos I, 2, 3, 4 e V, e mangueira semirrígida, mangotinho, e suas aplicações e uso. Conhecer e descrever os tipos de esguichos, básico, vazão constante e semiautomáticos, as variações dos tipos de jato, compacto,
cone de força e neblina, conhecer e descrever, quando aplicável, os tipos de canhões monitores portáteis, jato fixo, regulável e autoproporcionador de espuma, conhecer e descrever, quando aplicável, os tipos de espuma para extinção de fogo classes A e B, conhecer e descrever os tipos de espuma de baixa, média e alta expansões e suas aplicações, conhecer e descrever as concentrações de solução de líquido gerador de espuma LGE, para tipos de combustíveis classe B, hidrocarbonetos e solventes polares, e classe A, conhecer e descrever os tipos de proporcionadores, Venturi balanceados, para a formação de concentração de solução, conhecer e descrever os tipos de esguichos de formação de espuma, conhecer e descrever os principais agentes umectantes e as suas aplicações em sistemas fixos e portáteis, conhecer e descrever as técnicas de aplicação de espuma. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como operar os equipamentos e os principais procedimentos de emergência para o correto funcionamento de bombas elétricas e a combustão, chuveiros automáticos, SPR-anilheiros, e sistemas fixos de combate a incêndio, com espuma mecânica, agentes molhados e gases. Demonstrar como são realizadas a abertura e fechamento de um hidrante predial. Demonstrar os procedimentos para efetuar a troca de um bico de chuveiro automático, SPR-anilheiros. Demonstrar a montagem de uma linha direta de combate a incêndio, a partir de um hidrante ou viatura, linha adutora e linha siamesa. Demonstrar a operação de mangueiras para adutora, derivantes, redutores, passagem de nível. Demonstrar a operação de linhas de mangueiras e esguichos. Demonstrar na prática o uso de linha de água para ataque direto, ataque indireto e ataque combinado. Demonstrar a variação dos tipos de jatos de água, sólido/pleno, cone de força e neblina. Demonstrar, quando aplicável, a operação de linhas de mangueiras e canhões monitores portáteis. Demonstrar, quando aplicável, a montagem de linhas de mangueiras com proporcionadores, esguichos e canhões monitores para a formação de espuma de baixa, média e alta expansões. Demonstrar as técnicas de aplicação de espuma por esguicho manual portátil e por canhão monitor. Demonstrar a montagem de linhas de mangueiras com proporcionadores, esguichos e canhões monitores para a aplicação de agentes umectantes. Demonstrar as técnicas de aplicação de agentes umectantes por esguicho manual portátil e por canhão monitor. Tabela B.2. Continuação. Módulo 2 Equipamentos de detecção, alarme de comunicações. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os meios mais comuns de sistemas de detecção, alarme de comunicações e funcionamento destes. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como identificar as formas de acionamento e desativação dos equipamentos. Módulo 13 Abandono de área. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever as saídas de emergência, escadas de segurança, corredores e rotas de fuga, sistemas de iluminação de emergência, elevador de segurança e meios de aviso. Conhecer e descrever as técnicas de abandono de área, saída organizada, pontos de encontro e chamada e controle de pânico. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar os principais procedimentos para o funcionamento do sistema de meios de fuga, saídas de emergência, escadas de segurança, corredores e rotas de fuga, dos sistemas de iluminação de emergência, do elevador de segurança e dos meios de aviso. Demonstrar como aplicar as técnicas de condução de grupos pelas rotas de fuga e organização nos pontos de encontro da planta. Módulo 14 Pessoas com mobilidade reduzida. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever as técnicas de abordagem, cuidados e condução de acordo com o plano de emergência da planta. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar as técnicas de cuidados, movimentação e condução de pessoas com mobilidade reduzida. Módulo 15 Avaliação inicial. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os procedimentos para avaliação do cenário, os mecanismos de lesões, o número de vítimas e o exame físico destas. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como reconhecer e avaliar os riscos iminentes, executar medidas de proteção e segurança, reconhecer os mecanismos de lesão, o número de vítimas e o exame físico destas, efetuar a triagem, a priorização de atendimento das vítimas e o exame físico destas.
Módulo 16 Vias aéreas. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os sinais e sintomas de obstruções em adultos, crianças e bebês conscientes e inconscientes de tratamento pré-hospitalar. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como reconhecer os sinais e sintomas de obstruções em adultos, crianças e bebês conscientes e inconscientes, e promover a desobstrução e tratamento pré-hospitalar. Módulo 17 Ressuscitação cardiopulmonar, RCP. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever as técnicas de ventilação artificial e compressão cardíaca externa, RCP, para adultos, crianças e bebês. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar as técnicas de RCP. Módulo 18D. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os equipamentos semiautomáticos para desfibrilação externa. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como utilizar equipamentos semiautomáticos para desfibrilação externa. Módulo 19 Estado de choque. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os sinais, sintomas e técnicas de prevenção e tratamento pré-hospitalar. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar as técnicas iniciais para a prevenção e tratamento do estado de choque. Tabela B.2. Continuação. Módulo 20 Hemorragias. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever as técnicas de hemostasia e tratamento pré-hospitalar. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar as técnicas de contenção de hemorragias em membros, cabeça e tronco, e tratamento pré-hospitalar. Módulo 21 Fraturas. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever as fraturas abertas e fichadas e técnicas de imobilizações e tratamento pré-hospitalar. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar as técnicas de imobilizações em membros, pelvis e coluna vertebral e tratamento pré-hospitalar. Módulo 22 Ferimentos. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve identificar e descrever os tipos de ferimentos e as consequências de gravidade dos ferimentos e o tratamento pré-hospitalar. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar os cuidados específicos em ferimentos incisivos, cortocontusos, penetrantes, empalamentos e amputações traumáticas. Módulo 23 Queimaduras. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os tipos de queimaduras, térmicas, químicas e elétricas, e os graus, primeiro, segundo e terceiro, das queimaduras, conhecer e descrever as técnicas de resfriamento e curativos para queimaduras. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar as técnicas e procedimentos de tratamento pré-hospitalar de queimaduras. Módulo 24 Emergências clínicas. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever a síncope, convulsões, acidente vascular cerebral AVC, dispneias, crises hiperhipotensiva, infarto agudo do miocárdio, íon, diabetes e hipoglicemia e tratamento pré-hospitalar. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar as técnicas de atendimento para síncopes e convulsões. Demonstrar como aplicar as técnicas de avaliação e procedimentos iniciais para íon e AVC. Módulo 25 Movimentação, remoção e transporte de vítimas. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever as técnicas de transporte de vítimas, sem e com suspeita de lesão na coluna vertebral, em prancha e maca. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar as técnicas de movimentação, remoção e transporte de vítima em prancha e maca. Módulo 26 Riscos específicos da planta. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os riscos específicos e o plano de emergência da planta. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve visitar e conhecer as áreas dos riscos específicos da planta.
Tabela B.3. Conteúdos complementares. Módulo 27. Proteção respiratória. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e escrever as partes que compõem um equipamento de proteção respiratória autônomo, equipamento de proteção de respiração autônoma, e saber identificar a finalidade dos dados impressos nos cilindros de ar respirável. Conhecer e descrever a forma de calcular a autonomia do conjunto máscara autônoma. Conhecer e descrever a utilização, limpeza e higienização dos equipamentos de proteção respiratória. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve exercitar o cálculo da autonomia do conjunto máscara autônoma, demonstrar a utilização, montar o equipamento, equipar-se e deslocar-se com isso em vítima, demonstrar o equipamento, desmontar e promover a limpeza e higienização dos equipamentos de proteção respiratória e remontar a unidade. Módulo 28. Emergências com produtos perigosos e ambientais. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os procedimentos relacionados aos atendimentos e emergências com produtos perigosos e ambientais. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar como aplicar as técnicas para emergências com produtos perigosos e ambientais. Módulo 29. Salvamento de vítimas de queda em altura. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever as consequências das lesões provenientes da suspensão de vítimas por sistemas de proteção de quedas e conhecer as técnicas para salvamento de vítimas de queda em altura. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar as técnicas e utilizar os equipamentos para salvamento de vítimas de queda em altura. Módulo 30. Salvamento de vítimas em espaços confinados. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever as consequências e os efeitos dos riscos e perigos identificados em trabalhos em espaços confinados e conhecer as técnicas para salvamento de vítimas em espaços confinados. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar as técnicas e utilizar os equipamentos para salvamento de vítimas em espaços confinados. Módulo 31. Desencarceramento e extração de vítimas. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os equipamentos e técnicas para o desencarceramento de vítimas presas em ferragens, em equipamentos e em estruturas colapsadas. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar as técnicas de segurança e utilizar os equipamentos para desencarceramento em resgate veicular, em equipamentos e em estruturas colapsadas. Módulo 32. Gerenciamento de emergências. Sistema de comando de incidentes SCI. Coluna parte teórica. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve conhecer e descrever os conceitos e procedimentos relacionados ao Sistema de Comando de Incidentes SCI, para o gerenciamento de emergências. Coluna parte prática. Objetivos. Ao final deste módulo o aluno deve demonstrar os procedimentos de Sistema de Comando de Incidentes SCI, para o gerenciamento de emergências em cenários simulados. Nota: o módulo 32 do conteúdo complementar de Sistema de Comando de Incidentes SCI, para o gerenciamento de emergências são ministrados para os gestores da planta ou edificação, juntamente com os profissionais do GAP, coordenadores de emergências, chefes e líderes de brigada. Anexo C. Informativo. Carga horária recomendada do treinamento de brigadista. Coluna nível do treinamento. Fundamental. Carga horária mínima. Teórica de combate a incêndio. 2H. Teórica de primeiros socorros. 2H. Coluna nível do treinamento. Básico. Carga horária mínima. Teórica de combate a incêndio. 4H. Teórica de primeiros socorros. 4H. Prática de combate a incêndio. 4H. Prática de primeiros socorros. 4H. Coluna nível do treinamento. Intermediário. Carga horária mínima. Teórica de combate a incêndio. 8H. Teórica de primeiros socorros. 8H. Prática de combate a incêndio. 8H. Prática de primeiros socorros. 8H. Teórica de complemento. Se aplicável na planta. Salvamento de vítimas em espaços confinados. 16H. Salvamento de vítimas em altura. 8H. Emergências com produtos perigosos e ambientais. 16H. Sistema de comando de incidentes. 8H. Prática de complemento. Se aplicável na planta. Salvamento de vítimas em espaços confinados. 16H. Salvamento de vítimas em altura.
8H. Emergências com produtos perigosos e ambientais. 16H. Sistema de comando de incidentes. 8H. Coluna a nível do treinamento avançado. Carga horária mínima. Teórica de combate a incêndio. 16H. Teórica de primeiros socorros. 16H. Teórica de proteção respiratória. 4H. Prática de combate a incêndio. 8H. Prática de primeiros socorros. 8H. Prática de proteção respiratória. 4H. Teórica de complemento. Se aplicável na planta. Salvamento de vítimas em espaços confinados. 16H. Salvamento de vítimas em altura. 8H. Emergências com produtos perigosos e ambientais. 16H. Sistema de comando de incidentes. 8H. Prática de complemento. Se aplicável na planta. Salvamento de vítimas em espaços confinados. 16H. Salvamento de vítimas em altura. 8H. Emergências com produtos perigosos e ambientais. 16H. Sistema de comando de incidentes. 8H. Anexo D. Informativo. Resumo das etapas para implantação da Brigada de Emergência. Tabela D.1. Resumo das etapas para implantação da Brigada de Emergência. Continua. Coluna etapa 1. Coluna o que? Designar o responsável pela Brigada de Emergência da planta. Coluna como? Designar por escrito se o responsável pela ocupação da planta não designar alguém. Ele é automaticamente o responsável pela Brigada de Emergência da planta. Coluna quem? Responsável pela ocupação da planta. Coluna etapa 2. Coluna o que? Estabelecer a composição da Brigada de Emergência. Coluna como? Ver 4.1. Coluna quem? Responsável pela Brigada de Emergência da planta. Coluna etapa 3. Coluna o que? Estabelecer o organograma da Brigada de Emergência. Coluna como? Por meio de método organizacional de hierarquização. Coluna quem? Responsável pela Brigada de Emergência da planta. Coluna etapa 4. Coluna o que? Selecionar os candidatos a brigadista. Coluna como? V4.2. Coluna quem? Responsável pela Brigada de Emergência da planta. Coluna etapa 5. Coluna o que? Estabelecer o nível de treinamento da Brigada de Emergência. Coluna como? Ver o anexo A. Coluna quem? Responsável pela Brigada de Emergência da planta. Coluna etapa 6. Coluna o que? Estabelecer o nível de instalação para treinamento da Brigada de Emergência. Coluna como? Atender ao anexo A desta norma de acordo com a ABNT-NBR 14.277. Coluna quem? Responsável pela Brigada de Emergência da planta. Coluna etapa 7. Coluna o que? Treinar a Brigada de Emergência na parte teórica e prática de incêndio. Coluna como? Atender ao conteúdo programático do anexo B desta norma de acordo com a ABNT-NBR 14.277. Coluna quem? Instrutor em incêndio. Coluna etapa 8. Coluna o que? Treinar a Brigada de Emergência na parte teórica e prática de primeiros socorros. Coluna como? Atender ao conteúdo programático do anexo B desta norma de acordo com a ABNT-NBR 14.277. Coluna quem? Instrutor em primeiros socorros. Coluna etapa 9. Coluna o que? Treinar a Brigada de Emergência na parte teórica e prática de cada complemento, se aplicável à planta. Coluna como? Atender ao conteúdo programático do anexo B desta norma de acordo com a ABNT-NBR 14.277. Coluna quem? Instrutor em cada complemento. Anexo D. Informativo. Resumo das etapas para implantação da Brigada de Emergência. Tabela D.1. Conclusão. Coluna etapa 10. Coluna o que? Ver 4.4. Coluna como? Responsável pela Brigada de Emergência da planta. Coluna quem? Responsável pela Brigada de Emergência da planta. Coluna etapa 11. Coluna o que? Emitir o atestado de Brigada de Emergência da planta. Coluna como? Certificar-se de que a Brigada de Emergência esteja de acordo com esta norma. Coluna quem? Responsável pela Brigada de Emergência da planta. Coluna etapa 12. Coluna o que? Cumprir as atribuições e os procedimentos de atendimento de emergências. Coluna como? Atender conforme especificado no plano de emergência da planta. Coluna quem? Brigadistas. Coluna etapa 13. Coluna o que? Realizar reuniões ordinárias,
reuniões extraordinárias e exercícios simulados. Coluna como atender conforme especificado no plano de emergências da planta. Coluna quem responsável pela brigada de emergência da planta e brigadistas. Coluna etapa 14. Coluna o que assegurar a atualização do treinamento da brigada de emergência. Coluna como ver 4.3.6. Coluna quem responsável pela brigada de emergência da planta. Coluna etapa 15. Coluna o que monitorar e analisar criticamente o funcionamento da brigada de emergência. Coluna como desenvolver exercícios práticos simulados de emergências conforme especificado no plano de emergência da planta. Coluna quem responsável pela brigada de emergência da planta. Anexo I. Informativo. Parâmetros para determinação dos tempos de resposta para os atendimentos às emergências. E ponto 1. Resgate e emergências médicas. Os chamados de resgate e, ou emergências médicas devem ser atendidos o quanto antes, de forma a garantir a maior chance de sobrevivência da vítima, considerando que a. Independentemente de causas clínicas ou traumáticas, por exemplo, obstrução das vias, intoxicações, afogamentos ou ambiente com deficiência de oxigênio, que possam levar uma pessoa à parada respiratória, esta vítima pode entrar em parada cardíaca em tempo médio de 4 minutos, devido à resposta fisiológica de hipoxia cerebral, se nenhum procedimento de resgate e, ou tratamento por ventilação artificial e, ou oxigenoterapia for administrado. B. Independentemente de causas clínicas ou traumáticas, por exemplo, hipoxia cerebral, cardiopatia, choque elétrico, temperaturas extremas ou outra condição que possam levar uma pessoa à parada cardiorrespiratória, as chances de sobrevivência podem decair para até 50% nos primeiros 5 minutos da parada cardíaca, havendo, após este tempo, um decréscimo de chances de sobrevivência de 5% até 25% por minuto, se nenhum procedimento de tratamento por manobras de ventilação artificial e massagem cardíaca, como ressuscitação cardiopulmonar, RCP, e desfibrilação ventricular com uso, por exemplo, de desfibrilador externo automático, DEA, for administrado, conforme o gráfico demonstrativo da figura e ponto 1. Anexo I. Informativo. Parâmetros para determinação dos tempos de resposta para os atendimentos às emergências. Este gráfico tem como objetivo apresentar a situação para que se possa tomar decisões. Figura e ponto 1. Gráfico das chances de sobrevivência. Anexo I. Informativo. Parâmetros para determinação dos tempos de resposta para os atendimentos às emergências. E ponto 2. Combate a incêndio. Os chamados de incêndios devem ser atendidos o quanto antes, para controlar o fogo mais próximo do seu ponto de origem, de forma a reduzir a perda de vidas e danos materiais, considerando que a. Um incêndio estrutural em um compartimento não ventilado de ocupação residencial ou comercial, com altura de até 3 metros do piso ao teto, produz um aumento da temperatura até o ponto de resolver que geralmente ocorre em menos de 10 minutos do início do fogo no seu ponto de origem. B. Em aproximadamente 8 minutos geralmente ocorre o resolver no compartimento inicial do fogo e a temperatura do ambiente aumenta, superaquecendo os demais materiais combustíveis e ocorrendo a propagação rápida do fogo para outros compartimentos da edificação, podendo esta propagação destruir mais de 50% da propriedade neste tempo. Destruição da propriedade por cento. C. Em tempo superior a 10 minutos geralmente o incêndio pode destruir mais de 90% da propriedade, se nenhum procedimento de ventilação e exaustão, resfriamento e extinção das chamas for executado, conforme o gráfico demonstrativo da figura F.2. Anexo I. Informativo. Parâmetros para determinação dos tempos de resposta para os atendimentos às emergências. Este gráfico mostra a situação da propagação do fogo. Gráficos são usados como gestão à vista, para tomada de decisão. Figura e ponto 2. Gráfico da curva de propagação do fogo.
Chegamos ao fim do curso. ABNT NBR 14.276/2020. Brigada de Incêndio e Emergência. Requisitos e procedimentos. Preparamos um questionário e assim que você responder você receberá seu certificado de participação neste curso. Esperamos ter contribuído para o seu aprendizado e atendido suas expectativas. Fique à vontade para dar sugestões de melhorias. Pode nos falar o que precisamos melhorar, pois somente assim nos tornamos pessoas melhores. Nosso objetivo é melhorar sempre para melhor atender nossos clientes e alunos. Agradeço sua atenção, e espero ter atendido suas expectativas. Sucesso na sua carreira e espero nos encontrar em outros de nossos cursos.